mas a mensagem hoje é: Deus chama pessoas improváveis para realizar seus feitos notáveis. No passado, existiu uma guerra ideológica entre dois sistemas de pensamento: o sistema heliocêntrico e o sistema geocêntrico. Para quem lembra aí, estudou história, vai lembrar desse fato. O sistema geocêntrico era um sistema mais antigo, e esse sistema ele afirmava que a Terra estava no centro do nosso sistema solar e tudo girava em torno da Terra. Isso era o sistema geocêntrico, o sistema mais antigo. Esse era o sistema apoiado pela Igreja Católica na época. O geocentrismo ele foi desenvolvido por um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu. Quando então o Nicolau Copérnico, em seus estudos, lançou um novo sistema, o sistema conhecido como heliocêntrico, que era um sistema que afirmava que quem ficava no centro não era a Terra, quem ficava no centro era o Sol. E os astros giravam então em torno do Sol. Existe uma história de que Copérnico ele foi queimado pela igreja. Gente, isso é mentira. Certo? Isso é mentira, isso é uma falácia. Você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Mas quando você vai estudar mesmo, você vai perceber, isso é uma invenção. A Igreja Católica, na época, ela considerou o sistema heliocêntrico uma heresia. Não é porque a mistura entre política, ideologias, ciência e tudo e teologia era muito intensa. Então, a Igreja Católica considerou aquilo ali uma heresia. E alguns apoiadores do sistema heliocêntrico foram queimados, sim, pela Inquisição. Mas o cientista e outros grandes pensadores que pensavam dessa forma não foram perseguidos e queimados, não. Por que a Igreja Católica ela se levantava contra o sistema heliocêntrico, né? O sistema que dizia que a Terra não era o centro? Porque ela entendia que o ser humano é a joia da criação de Deus. E todas as coisas foram criadas por Deus para o ser humano. Então, obviamente, a ideia então deveria ser que o ser humano fosse o centro e todas as coisas foram criadas para o ser humano. E quando eu tirava o planeta Terra do centro, eu gerava um problema teológico, problema de um desdobramento filosófico no pensamento da época. No entanto, é aqui que está o engano. Deus não criou o ser humano para ele se sentir o centro de tudo. Na realidade, não é o ser humano se sentir o centro que deveria trazer alegria ao ser humano. Isso é uma mentira, isso é um engano. Mas é exatamente o contrário. É o fato de você entender que você não é o centro de tudo que deve trazer alegria para o teu coração. O mundo não gira em torno de você e não depende de você. Isso deveria trazer descanso. Como pode um Deus santo, imortal, infinito, um Deus completo, satisfeito em si mesmo, um Deus que não precisa do ser humano, criar um universo tão imenso, um universo tão complexo, um universo tão bonito, e vir a esse mundo, se tornar um de nós, para nos salvar? Nós, seres tão insignificantes, no meio de um universo tão grandioso. Isso deve gerar espanto. Nós deveríamos, então, glorificar o amor de Deus por nós. Não que nós temos algo que Deus precise. Pelo contrário, exatamente por não termos nada. E por sermos o inverso daquilo que deveríamos ser. Isso torna o amor de Deus ainda maior.
Quando você se coloca em uma posição que não te pertence, e passa a se achar protagonista da sua própria história, você vai se sentir do mesmo jeito. Você vai perceber que as pessoas não se submetem a você. Recentemente eu vi uma notícia, né, tem umas notícias inúteis, que passa aí nas redes sociais, de famosos, né? O que é que eu tenho a ver que o cara casou com não sei quem, que divorciou, que não tem nada a ver. Eu não lembro qual atriz, mas ela se divorciou do marido e ela disse assim, eu amo muito ele, mas eu me amo mais. E aí pediu o divórcio e largou ele, já há muitos anos que eles estavam juntos. E eu achei interessante essa fala dela, porque esse é o significado dessa geração. Imagina uma geração de pessoas egocêntricas, onde o universo gira em torno dela. Imagina dois reizinhos, um reizinho e uma rainhazinha, juntos, casados. Um querendo que o outro se submeta ao outro. Gente, isso vai dar problema. E o mundo está caminhando para isso, um bocado de reizinho e reizinhas. Crianças que dominam a família, dominam a casa. Eles é quem, quando eles chegam, o clima da casa muda. Parece que tudo passa a girar em torno dele. A família inteira, ele é o centro das atenções. Isso aí vai virar um reizinho, vai dar problema. Porque ele vai achar que a vida gira em torno dele. Ele vai achar que todas as vontades dele devem ser satisfeitas. E todo mundo que estiver ao redor dele tem a obrigação de satisfazer essa vontade. Porque ele está num sistema egocêntrico. Mas a verdadeira felicidade é exatamente o inverso disso. A verdadeira alegria de Deus é exatamente se fazer carne, habitar no nosso meio, morrer por nós. Essa é uma alegria infinita do nosso Deus. Nós não fomos feitos para ser esse centro, para receber glória. Nós fomos feitos para render glória àquele que é o centro de todas as coisas. Nós fomos feitos para nos maravilhar em algo muito maior do que nós mesmos e a nossa imagem no espelho. Nós fomos feitos para admirar algo muito maior e muito mais complexo, muito mais gracioso, muito mais poderoso do que a minha imagem no espelho, do que o que eu acho que eu sou, do que eu acho que eu mereço. Isso sim produz satisfação para a alma, quando você e o seu umbigo não é o centro gravitacional do universo. É exatamente sobre isso que a gente vai pensar hoje em Ruth, capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias? Ruth, capítulo 4. Por isso que você vai achar estranho, né? Eu acho que se alguém aqui já ouviu pregação coach como recentemente, que disse que nós somos o centro de Jesus, né? Essa pregação vai estar totalmente o contrário do que você... Então, se você pode ficar com raiva de mim, porque é exatamente o inverso de tudo o que esse cara falou. E muito do que esse cara fala. Nós estamos aqui para louvar e adorar e exaltar aquele que é o centro. Eu não sou, você não é. Ninguém aqui é, ele é. Desde o início do culto que a gente está falando nele, exaltando a ele, cantando para ele, porque ele é o centro. Ruth capítulo 4, após nós, na mensagem anterior, nós vimos que Ruth tomou uma ação, juntamente com Boaz, se preocuparam com seu testemunho, buscaram um relacionamento que glorifica a Deus. Boaz, um homem justo, preocupou-se com a honra daquela moça. A sogra queria a felicidade dela. E um plano mirabolante se saiu algo divino. Não pela complexidade do plano, mas pela obediência à vontade de Deus e pela soberania de um Deus santo, de um Deus bondoso. É diante disso que nós vimos que Noemi, então ela fica entusiasmada e ela diz, Ruth, ainda hoje aquele homem vai resolver esse problema. Ele vai casar com você. Ele vai buscar uma solução. E é aqui que nós entramos em Ruth capítulo 4, verso 1, quando diz, Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Por que ele fez isso? Porque o portão da cidade era o lugar de julgamentos, era o lugar de apresentar causas, era o lugar onde os juízes ficavam para julgar o povo. Sempre que alguém, é como se a porta da cidade fosse a praça da cidade. Assim como hoje, em cidade pequena, a praça é o lugar que todo mundo se encontra, é onde está a prefeitura, é onde está
várias repartições públicas ficam ali naquela região da praça, a porta da cidade era exatamente esse mesmo local. Então Boaz ele foi até a porta da cidade e ficou lá, sentou-se ali. Por quê? O verso continua dizendo: eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Não sei se vocês lembram o que é o resgatador. O resgatador era um parente próximo que legalmente tinha o direito de resgatar a herança de um parente falecido. Isso para dar continuidade ao nome da família. Então, o que é que aconteceu aqui com Noemi? Noemi, casada, com 2 filhos. O marido morreu e os 2 filhos morreram. Toda a herança pertencente ao marido dela não teria ninguém para ser passada essa herança. Então, um parente próximo poderia resgatar essa herança para si. De que maneira ele faria isso? Ele poderia casar com a viúva e suscitar uma descendência. E o primogênito da viúva seria, então, o herdeiro da herança do falecido. E assim o filho daria continuidade à herança do pai. Certo? Esse era o princípio do resgatador. Por quê? Porque se alguma outra pessoa casasse com aquela família, aquela pessoa que casasse com Ruth não daria continuidade à descendência do falecido, porque não faz parte da família. Mas como é alguém que faz parte da família, um parente próximo, na hora que ele casasse com Ruth, legalmente falando, a herança daria continuidade dentro da mesma genealogia. Por que isso acontece? A gente vai entender um pouquinho mais para frente porque é que a lei ela pedia isso. Existem questões que aí quem quiser estudar um pouco da legislação judaica e do impacto que ela tem para a economia, para o capitalismo e para uma série de coisas, se aprofunde na cosmovisão da economia, cosmovisão cristã de economia e tal, você vai ver coisas impressionantes. Você vai ver o quanto a lei judaica ela é complexa. São sistemas legais extremamente modernos para aquela época. Ainda hoje, juristas se impressionam com a complexidade e com os desdobramentos que a legislação judaica tem para nós hoje em dia. Então, se você quiser, está aí uma dica para você aprofundar o entendimento. Mas são coisas impressionantes. Dentro dessa perspectiva, Boaz foi então para a porta da cidade esperar o resgatador, que era o parente, era como se tivesse uma fila de resgatadores. O mais próximo era um homem que não era Boaz. Boaz era o da sequência, era o seguinte. Então Boaz foi lá para encontrar o cara. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou. Ô fulano, é interessante que o texto não está nem aí com o nome do cara. O nome dele não foi eternizado, né? Está nem aí com o nome, chamou de fulano. Ô fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade. Ou seja, na cultura judaica, a palavra de alguém é extremamente importante. E se for um ancião, e se for um homem de respeito, aí o peso da palavra, hoje em dia, o cabo pode ter 200 anos de idade, mas a palavra do cabo não vale muita coisa. Tem que ter papel, tem que ter um bocado de documento, um bocado de assinatura, um bocado de coisa. Mas, na cultura deles, ele chamou 10 anciãos para serem testemunhas do que ia acontecer. Então, Boaz chamou 10 anciãos da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Falou em terra, resposta do cara. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Ótimo, não é direito meu? Vou lá resgatar, vou comprar, vou aumentar o meu império. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi,
também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Aí, o cara, peraí, isso não é negócio não. Vou comprar as terras e vou ganhar uma viúva? E ainda vou perder o meu nome? Não. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. É cultura, né? Interessante isso. Hoje, se você tirar a sandália e entrega para o outro, o cara diz, oxe, que tá doido, é? Mas ele tirava a sandália e entregava para o outro, porque era como eles afirmavam o negócio, né? Hoje a gente tem uma assinatura, você vai num cartório, você tem testemunha, você tem todo um sistema, né? Aqui o sistema era outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi, ou seja, Boaz ainda tinha que pagar. Comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. É óbvio que ele está comprando, mas ao receber Rute, toda a herança pertence ao filho de Rute. Né? Aquilo ali vai perpetuar aquela herança. Então ele resgata tanto Rute, quanto ele dá continuidade ao nome do falecido, quanto ele protege a descendência que virá. Isso é uma informação importante para a gente entender. Ele continua dizendo, no verso 9, verso 10, e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança. Seus irmãos, sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disse a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia. Lembre-se que Raquel e Lia foram esposas de Isaac, que deram a origem às 12 tribos de Israel. Certo? Então o que eles estão dizendo é que essa mulher tem um ventre abençoado que Raquel e Lia tiveram. Que a descendência que vai vir dela seja bênção. Bênção como foi Raquel e Lia para o propósito de Deus de trazer a nação à existência. E que você, Boaz, seja, depois que ele fala, né, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, exatamente o que eu acabei de falar. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Tornou-se mesmo, e ele não sabia nem o que é que ele estava fazendo diante daquilo ali. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez. E de fato foi. O filho que Tamar deu a Judá. O nome Pérez significa aquele que rompeu. Pérez tinha um irmão gêmeo. Quando eles foram nascer, o irmão de Pérez pôs a mão primeiro para fora. E eles foram amarrar a mão dele com a fitinha vermelha. Só que ocorreu um tipo de movimentação entre as duas crianças, em que essa criança que tinha a fitinha na mão puxou o braço para dentro e Pérez saltou, saiu. Por isso o nome é Pérez, aquele que rompe. E aí ele se tornou primogênito porque ele passou na frente do irmão. O nome Pérez, ele é importante para o que a gente vai entender um pouco mais adiante. Meu Deus, fugi aqui. O filho, o 12, né? O filho que Tamar deu a Judá. Verso 13. Assim Boaz recebeu Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, fica atento a isso, as mulheres disseram a Noemi,
Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Vai dar continuidade ao nome da avó. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. E foi mesmo. Nele, você, Noemi, terá renovação da vida e consolo na velhice. E foi mesmo. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. O sonho de toda mulher era ter filho homem. Mas Ruth era melhor do que 7 filhos. Era melhor do que qualquer filho perfeito. Qualquer filho perfeito era inferior, qualquer filho homem perfeito era inferior a Ruth. Segundo o julgamento dessas mulheres. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi. E chamaram de Obed, que significa adorador. Este veio a ser pai, adorador e servo. São esses 2 significados. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Obed é avô de Davi. E estas são as gerações de Pérez, o que rompeu. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Termina o livro de Ruth com essa informação. Meus irmãos, Deus chama pessoas improváveis para realizar os seus feitos notáveis. Ao olhar para a história de Ruth, podemos perceber a genealogia de Davi. Isso se dá pelo fato de que esse livro, ele é narrado no tempo dos juízes. O tempo dos juízes é o tempo que antecede a caminhada de Davi em direção ao trono. Acredita-se que o livro de Ruth, ele foi escrito nesse período onde havia-se uma preparação para o reinado. Davi passou por batalhas e perseguição. E esse livro afirma que Davi possui uma genealogia que é resultado da promessa de Deus. Mas eu quero ir além da história de Davi. Esse livro maravilhoso que nós temos em nossas mãos, a Bíblia, ele não é sobre mim, ele não é sobre você, ele não é sobre Davi, ele é sobre Jesus. Vamos olhar a genealogia de Jesus lá em Mateus 1? Deixa aí marcadinho a tua Bíblia. E vamos lá para Mateus capítulo 1. O livro de Mateus, um dos evangelhos, cada evangelho, ele trabalha a vida de Cristo a partir de uma perspectiva diferente, para apresentar Jesus sob uma perspectiva distinta. O livro de Mateus tem o objetivo de mostrar que Jesus é o rei prometido. E quando você vai olhar para a genealogia, e as genealogias, elas são extremamente importantes para os judeus. Por quê? Porque Deus havia feito promessa de que a semente, de que o descendente, de que a nação traria salvação ao mundo. E essa promessa se cumpriria na genealogia, pois foram feitas promessas específicas a pessoas específicas a respeito dos seus descendentes. Deus, ele traçou um mapa perfeito do qual o seu filho viria ao mundo. Então Jesus não foi uma tentativa de última hora, pois a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O seu nome não foi salvo no dia em que você entregou sua vida a Jesus, porque a Bíblia nos diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Antes que houvesse o mundo, os nossos nomes estavam lá. Então Deus não é um Deus do acaso, Deus não é um Deus do plano B, Deus não é um Deus do mais ou menos eu vou ver se dá certo, não.
Deus é um Deus em que seus propósitos se cumprem, seus planos se realizam. De modo detalhado, ele realiza tudo aquilo que ele prometeu. Quando a gente olha para a genealogia, vamos ler Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, o pai na fé, que recebeu a promessa que ao sair da sua terra e da sua parentela, lá em Gênesis 12, ele recebeu a promessa de que o descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Davi recebeu de Deus a promessa de que o reinado dele não teria fim e que a descendência dele seria de reinado eterno e que o rei do mundo viria dele. O livro de Mateus inicia dizendo exatamente isso. Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. E aí ele vai detalhar, no verso 2, Abraão, e aí Deus abençoe os intérpretes. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, um dos irmãos das 12 tribos. Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez. Lembra quem é Pérez? A gente viu, o que rompeu. Gerou Pérez e Zera. Zera foi o que foi rompido. Zera significa vermelho, porque foi posto o cordão vermelho na mão dele. Só que tem um detalhe que eu quero que você fique atento. Normalmente as genealogias, elas focam na citação dos homens, porque é a partir da genealogia masculina que a semente vai sendo passada até o Messias prometido. Só que Mateus faz questão de citar algumas mulheres nessa genealogia. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Ok. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, a gente acabou de ver aquilo ali, né? Lá em Ruth. Salmão gerou Boaz. Gente, não era Noemi, não era Elimeleque, não era nenhum dos filhos de Noemi que tinha descendência, era Boaz. Você pode ficar pensando, mas peraí, por que dar continuidade à descendência de Noemi? Por que essa preocupação se era Boaz, o descendente? Se era a semente de Boaz, a semente interessada. Então, podia ser Ruth, podia ser qualquer mulher do mundo. Qualquer mulher que Boaz escolhesse, daria descendência a Jesus. Por quê? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Gente, Boaz é filho da ex-prostituta de Jericó. E aí ele faz questão de citar Raabe também, outra mulher que entra na história. E aí ele continua. É muito nome aqui, Boaz, Salmão gerou 5, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ele fez questão de citar Ruth agora. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E aí ele continua. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Citou outra mulher. É interessante que cada vez que ele cita essas mulheres, foram em momentos essenciais na narrativa, onde a presença dessas mulheres gerou forte diferença no propósito que Deus tinha para Israel. É como se, em alguns momentos, essas mulheres apareceram como heroínas, para que o propósito permanecesse. E o nome delas é eternizado na genealogia de Jesus Cristo. E aí ele continua. Vamos parar aqui. Eu acho que a gente já chegou nos nomes importantes. Essas mulheres têm histórias que Deus usou para nos trazer Jesus. Tamar, vou resumir aqui. Judá, que era um das tribos de Israel, teve um filho
com uma mulher, e esse filho primogênito foi dado em casamento à sua nora, Tamar. Só que esse filho primogênito o nome dele era ele morreu. Pela lei do levirato, pela lei do resgate, Judá tinha a obrigação de dar descendência, e aí pegou o segundo filho e deu a Tamar como esposo. Esse segundo filho morreu também. Leia lá que você vai ver a história mais detalhada, Gênesis 38. Morreu porque era um pilantra. Mas leia lá que você vai saber. Quando ele morreu, aí Judá disse assim: peraí, essa mulher é uma viúva negra. Todo menino que casa com ela, filho meu que casa com ela mata. Aí ele pegou um filho novo e disse assim: olha, tem um filho meu que é novo, mas ele é muito novinho. Deixa ele ficar mais velho, que aí eu dou para casar com você. Aí Tamar foi morar na casa da família, aguardando isso. E o velho enganando ela. Não, deixa para depois. Não, deixa para depois. Não, deixa para depois. O que foi que ela fez então? Quando ela percebeu que estava sendo enganada pelo sogro, ela disse: eu vou enganar ele. Ele perdeu a esposa, ficou viúvo. Quando terminou a viuvez, ela provavelmente sabia que ele ia procurar mulher. Ele foi em uma viagem e disse assim: eu vou me deitar com uma prostituta. Ela se disfarçou de prostituta e ficou numa tenda. E quando ele olhou para ela, disse: eu quero deitar com você. Aí ela disse: tá certo, mas eu quero que você me dê uma garantia. Tá certo, amanhã eu mando um cabrito para você. Não, eu quero que você me dê algo seu, como garantia de que quando você mandar o cabrito eu lhe devolvo. Ele disse: tá certo. Aí pegou, ela disse o que queria dele, um cajado, não lembro muito bem, porque o objetivo aqui não é a coisa detalhada, é só você entender o contexto. Quando então ele entrega isso para ela, ela concebe, ela fica grávida daquele momento ali com ele. Quando ele descobre depois que a nora está grávida, ele diz: vamos apedrejar ela, vamos matar ela, porque ela é uma safada. Aí ele disse: aí ela chega e diz assim: eu estou grávida mesmo, eu estou grávida do cara que me deu isso aqui. Aí ele... Vamos lá para Gênesis 38. Pode desmarcar Mateus. Vamos lá para Gênesis 38. Quando você chega lá em Gênesis 38, verso 26. Verso 26. Eita, peraí que eu estou em Êxodo. Gênesis 38, verso 26. Verso 26. Judá os reconheceu e disse, reconheceu o que ele tinha dado a ela, né? Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Pronto. Nunca mais ele quis nada com ela, deixou ela para lá, mas disse assim: não, realmente ela foi mais correta do que eu, porque eu tentei enganar ela, mas ela me passou a perna e ela acabou provando e mostrando que eu sou um cara que não sou confiável. É interessante, gente, que os heróis da Bíblia é gente complicada. Gente. É gente... Você diz assim: mas os heróis da Bíblia, eu quero ser igual a um herói da Bíblia. Seja só você, que aí você vai ser um herói da Bíblia. Porque eles são homens cheios de defeitos. Sabe por quê, gente? Porque, mais uma vez, a história da Bíblia não é sobre Davi, sobre Tamar, sobre Judá, não é sobre os reis, não é sobre eles, é sobre Jesus, pois ele é aquele que não pecou, ele é o verdadeiro herói. Todos esses homens falharam, quebraram, pecaram, erraram, mas Jesus não. E aqui então, depois que ocorre isso, aí vem Pérez, que é aquele que abriu o caminho, e aí Tamar deu linhagem ao filho de Judá, após a morte do seu primogênito, e deu à luz a Pérez. E Pérez foi que deu linhagem a Boaz, certo? Raabe. Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta que conhecia o Senhor. Quando você vai ler a história de Raabe, você percebe
que ela diz que conhece o Deus de Israel, ouviu a respeito dos feitos dele, e ela tinha temor, porque aquele Deus e aquele povo estavam se aproximando daquela nação, e ela sabia que eles iriam ser destruídos. Então ela disse assim, olha, após ela fazer uma forte declaração de fé, ela diz assim, eu quero ser poupada junto com minha família, pois eu sei que o Deus de vocês é poderoso. E eu quero ser poupada, pois eu creio no poder desse Deus. Por causa dela, Israel consegue realizar o plano dos espias, e a partir disso eles conseguem entrar na terra prometida. Então ela foi essencial para a realização do plano. Ela entra na genealogia de Jesus. Raabe, através da linhagem de Pérez, gerou Boaz. Eu fico pensando, esse neto ouvindo as histórias da avó. E o porquê esse homem era tão correto e justo. Porque esse homem tinha uma atitude como ele tinha, de temor a Deus, de temor a esse Deus. Porque provavelmente Raabe falou como as muralhas foram quebradas, como ela foi preservada. Raabe, através da linhagem de Pérez, gerou Boaz, o homem que foi usado por Deus para resgatar a vida de Ruth por sua fé. E Ruth? Da nossa história, foi a que deu continuidade à linhagem de Boaz, descendente de Judá. Filhos de uma enganadora chamada Tamar, de uma prostituta chamada Raabe. Boaz, que resgatou de modo a cumprir a justiça e a lei de Deus, resgatou uma jovem desprezada por sua fé no meio do seu povo, pois os moabitas não criam em Deus, mas também desprezada pelos judeus, por ser de outra nação, Ruth, a moabita, mas que achou no Senhor refúgio, como Raabe achou o refúgio do Senhor. Esse rapaz que teve sua avó resgatada, foi o rapaz que resgatou Ruth. Deus usou esses ventres para trazerem o nosso Salvador, para trazer o Salvador da nação de Israel, o Salvador do mundo inteiro. Deus usou as histórias de cada um desses indivíduos, cheios de falhas e desafios, para produzir uma história muito maior. Será, meus irmãos, que as nossas pequenas histórias não fazem parte de um quadro muito maior que nós não estamos vendo? Essas mulheres eram de fora da aliança. Mulheres que teriam seus nomes esquecidos, desprezadas. Mas Deus as chamou para fazer parte e ter seus nomes escritos nesse livro, falando que o ventre delas, de fora da nação, foi chamada para trazer o nosso Salvador. No livro sobre a história de Jesus, os nomes delas estão escritos. Você entende que a história da sua vida não é sobre você? Nunca foi sobre você. Hoje, na época da mídia, a gente acha que todo mundo é estrela. Todo mundo quer ser estrela. Todo mundo tem os melhores filhos, tem as melhores famílias, tem as melhores viagens, tem as melhores comidas, tem os melhores momentos. Todo mundo é estrela. A história da sua vida é sobre Jesus e o que Deus faz através dele em você. Como ele pode usar você para trazer Jesus para outras vidas. Essa é a história. Vamos olhar o livro de Ruth como um todo? Vamos voltar lá para Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1. Nós temos o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Uma família em busca de um sonho, em uma nação estranha, que se perdeu, e de um povo que estava perdido. De Belém
à casa do pão, que havia fome e não tinha pão. Um povo que quebrou a aliança, um povo que estava em pecado, um povo que precisava de Deus e por isso estavam colhendo os efeitos do seu pecado. Uma tragédia destrói uma família e uma mulher que retorna derrotada e amargurada para a sua casa. Essa é Noemi. Uma jovem que conheceu o Senhor verdadeiro e jamais quis deixar o seu Deus. Essa jovem escolhe se refugiar nas asas poderosas desse Senhor. Espera no impossível, pois sabe que Deus cuida da sua história. E um homem justo, Boaz, filho de uma ex-prostituta notável, que pela fé salvou toda uma nação e ajudou todo um povo a ver cumprida a promessa da terra prometida. Homem justo que vê na fé de uma jovem a beleza que o encanta muito mais do que sua juventude e o leva a desejar resgatá-la para si. E esse resgate torna ela o ventre do qual o nosso Salvador chega. Um Deus santo, com promessas inquebráveis e uma misericórdia que deseja manifestar salvação a todos. Deus este, que diante do quadro do pecado e maldade do seu povo, escolhe uma mulher amargurada, uma jovem de fé e um homem justo, para mostrar os seus planos, que estes planos jamais irão falhar e que suas promessas são maiores que as nossas pequenas ou grandes necessidades. Em meio a dores, amarguras, expectativas, sonhos e muitos cacos quebrados, esse Deus executa os seus desígnios, muito maiores do que Noemi, Ruth ou Boaz poderiam imaginar. As dores de Noemi se tornam alegria no final, a espera de Ruth se torna realidade e a justiça de Boaz se torna glória para Deus. E os cacos quebrados de todos se tornam salvação para nós. Quais dores, angústias, sonhos ou frustrações você tem tido ultimamente? Deus está escrevendo uma história na sua vida. E entenda que essa história não é sua, é a história dele em você, do resgate dele, o nosso Boaz. Para com essa ideia de achar que você é protagonista, o rei da cocada preta, o centro de tudo. Para com isso, pois você é apenas um servo de um plano muito maior e mais bonito do que você. Você é muito amado pelo seu Senhor, muito mais do que você imagina. E a promessa dele é te resgatar, sempre que você confia nele. Curar a tua amargura, quando você consegue ver a mão dele e realizar a obra dele na sua vida, quando você obedece à sua lei. Sua vida não é a sua história de vitória, como dizem por aí, agora é só vitória, agora é só vitória. Não, sua vida é a história da vitória da cruz. No fim de tudo, toda honra e toda glória vão pertencer ao Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Olha a fala de Noemi como muda. Olha Ruth capítulo 1, vamos ver o verso 18 até o verso 21. O início da história. Capítulo 1, verso 18 a 21. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? As mulheres falavam aqui, as mulheres perguntavam aqui, diziam, não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia, Noemi declarava para essas mulheres que perguntavam, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Meu irmão, você se sente assim? Parece que Deus está afligindo você.
Parece que Deus detesta você, parece que você fez uma coisa terrível e Deus está querendo pesar a mão e te dar uma chicotada. Será que é a havaiana de Deus que está cantando nos teus pinhaços? Será que é isso, meu irmão? Será que você está se sentindo assim? Sentindo que a mão de Deus está pesando, amargurado, dizendo assim, esse Deus, ele disse que é bom, mas parece que ele não é bom agora. Deixa eu dizer uma coisa, você está no começo da história. Você está vendo um quadro muito pequeno. Você está reduzindo sua vida ao seu momento. Está esquecendo que sua vida ainda não terminou. A história está sendo contada, porque ela já foi escrita. E Deus está realizando o seu desígnio. E você precisa olhar um quadro maior a respeito da sua vida. Olha o fim da história. Capítulo 4. Vamos comparar a fala dessa mulher do capítulo 1 com a fala dessa mulher do capítulo 4, verso 13. O verso 13 diz assim: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com elas e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, aquelas mulheres do começo, são as mulheres do final: bendito seja o Senhor. Não é bendito seja você, Noemi. Bendito seja a sua fé, Noemi. Bendito seja as suas ações, Noemi. Bendito seja a sua inteligência, Ruth. Bendito seja a justiça de Boaz, que homem correto. Bendito seja Tamar, bendito seja Raabe, bendito seja não, bendito seja o Senhor. Então entenda uma coisa, bendito não seja o teu nome, meu irmão. Então para de querer colocar ele no início da mensagem. Para de querer colocar ele no início da frase. Eu fiz uma frase grande, aí os irmãos me propuseram uma redução da frase, eu colocar assim, pessoas improváveis, feitos notáveis. Eu disse, não, eu não quero que o foco do título seja pessoas, eu quero que o foco do título seja Deus. Deus faz, não são pessoas, é Deus. Deus faz. E aqui no fim, ele continua dizendo, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, nele você terá a renovação da vida, e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram um nome dizendo, nasceu um filho, Noemi, e o chamaram de Obed, adorador e servo. Deus fez isso. É bonito a gente olhar a história, a gente olhar o final. Mas eu tenho certeza que o início é doloroso. Tem momentos que são difíceis, mas Deus continua conduzindo a história. E aqui no capítulo 4, o que nós vemos é que Deus é exaltado por realizar o resgate dos que se refugiam nele. Deus é exaltado por realizar o resgate dos que se refugiam nele, por meio de um homem justo, obediente à sua lei, trazendo alegria e esperança para a futura providência, o rei Davi. O que esse livro nos mostra é que o Deus soberano julga o pecado do seu povo, mas ele é gracioso para com eles que nele se refugiam, com aqueles que nele se refugiam, provendo-lhes o resgate, apesar dos seus pecados e dos seus erros, do qual descende o rei Davi. Mas como eu falei, essa história não é sobre Davi. Através do rei Davi, Deus prometeu um rei eterno, um rei que traria direção ao seu povo escolhido. Davi era a esperança para uma nação que estava perdida. Sabe, vamos lá para Juízes capítulo 21, verso 25. Só é você voltar, é antes do livro de Ruth. Volta as folhinhas aí, você vai ver lá. Juízes capítulo 21, verso 25. O último versículo de Juízes. Juízes narra um tempo muito obscuro da nação de Israel. E o livro termina depois de um pecado terrível e abominável, de uma coisa que dá embrulho no estômago de você ler. O livro termina dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo.
Não havia liderança, não havia direção, cada um era dono da sua própria vida e fazia o que queria, e a nação estava um caos. Medo, violência, engano, corrupção, destruição, maldade estava imperando na nação. Não era seguro você sair de casa, pois o seu vizinho podia ser um assassino. Não era seguro você dever R$5 a alguém, porque ele podia chegar lá e cobrar de você com um tiro na sua cara. Não era seguro. A nação estava perdida, afundada no esgoto do seu próprio pecado. Corrupção e maldade imperava. Os que tentavam fazer o que era correto eram vistos como fracos, mas os espertos eram os que enganavam. Eram os que passavam a perna, eram os que faziam conchavo. Estou falando de algo muito distante da gente, onde pessoas com crimes comprovados são elevados à posição de líderes de uma nação. Onde fazer o que é correto, você é visto como fraco e manipulado. Fazer o que é errado, você é visto como descolado, desenrolado, o cara. Nação perdida, povo vivendo em trevas. E o livro, depois de contar um crime horrendo, horrível, nojento, ele ainda diz: cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel. Aí começa o livro de Ruth, que termina dizendo que um rei vem, Davi. Davi foi essa promessa de direção de Deus para o seu povo. Mas Deus, quando firmou uma aliança com Davi, quando Davi já era rei, Deus disse: Davi, você não é o rei eterno, mas através de você esse rei vai vir. Um reinado eterno viria através da tua semente, Davi. Se alegra. Essa promessa se cumpriu em Jesus. Porque quando Jesus entra em Jerusalém, o povo diz: Hosana, o que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Um cego grita no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentam calá-lo. Um cego enxerga mais do que os que enxergam. E reconhecem que o rei chegou, entrou sentado em um jumento para reinar, mas foi crucificado, foi humilhado, foi morto pela nação que havia recebido a promessa de que ele viria. Fizeram isso por causa do pecado. Fizeram isso porque viviam em escuridão. E nós fazemos isso porque estamos no escuro. Nós não queremos o rei reinando sobre nós, porque nós queremos fazer o que dá na nossa telha. A gente quer seguir os nossos próprios propósitos. A gente quer distorcer a Bíblia para as nossas vontades. A gente quer ouvir o que nos agrada e quer que o pregador se cale naquilo que nos incomoda. Queremos matar os profetas ou escolher os melhores profetas na internet. Aqueles profetas que vão falar o que você quer ouvir. Ou então, se a igreja te incomoda, você procura outra. Que o pregador não fale uma coisa que te incomode. Por quê? Porque Jesus, ele viu as multidões em seu tempo. E lá em Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, é dito por Mateus o seguinte: o mesmo Mateus que diz que Jesus é descendente de Davi, o mesmo Mateus que diz que Jesus é o rei prometido, o mesmo Mateus diz que esse Jesus se tornaria o rei eterno, a promessa do reinado de Deus sobre tudo. Esse Mateus diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, curando os resultados dos seus pecados. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas,
porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus é esse rei e pastor que você precisa para a sua vida. Para de querer ser o centro. Para de querer guiar a tua vida segundo o teu propósito, tua vontade, teus sonhos. Deus não está aqui para cumprir os seus sonhos. Para com essa musicaiada besta que tem por aí. Para com essas músicas bobas que Deus vai restituir, eu quero de volta o que é meu, ou o que for. Essas músicas são músicas hereges, são músicas antropocêntricas, que o foco delas é exaltar o teu ego. Para de ouvir lixo que não exalta o teu Senhor. Para de ouvir coisa ruim que vai tentar colocar você num canto que não pertence a você. Essas músicas querem colocar você no centro e Deus como servo. Inverte isso, meu irmão. Você não é o centro, Cristo é o centro, você é o servo. Você serve, Ele manda, você obedece. Essa é a sua vida. E a palavra é a luz para o teu caminho. Jesus é esse rei e pastor que você precisa para guiar a sua vida. Sabe por que você está cansado? Porque você quer ter as respostas para se guiar por conta própria. Você está se sentindo perdido porque você não tem para onde olhar. Você tenta uma ideologia, você tenta uma política específica. Você se desespera porque o candidato que você gosta não ganhou. Porque você não tem um diagnóstico da doença que você queria. Porque você não tem um emprego dos seus sonhos. Porque você não tem um casamento que você quer. Porque você para com isso. A sua história não é sobre você. Jesus é esse pastor. Ruth estava perdida, mas se refugiou nas asas do Senhor, se refugiou nos planos dele. Noemi estava ferida, mas foi achada pelo favor do Senhor, mesmo não merecendo. Boaz era um homem justo, que se colocou nas mãos do Senhor para ser instrumento dele. Jesus se colocou como um homem santo e justo nas mãos do Senhor para ser o teu resgatador, para ser o teu Senhor, para te chamar de noiva dele, para casar com o seu povo. Se você se sente perdido, se refugie no plano de Deus. Jesus é esse plano soberano que pode te salvar, que pode te resgatar. Venha para Cristo, pois Ele pode te comprar. Ele pode te resgatar. Ele pode fazer com que o final da história seja diferente.